Bom, em primeiro lugar, eu sou Jorge Miranda, sou o diretor da Fundação Benfica. Nós temos connosco neste painel, ou mesa redonda, como quiserem chamar, não sei se tem um nome oficial, temos connosco o Mário Paulo, da Student Keep, que já tem vídeo ligado, a Marlene Almeida, da Gebalis, que também... já está. Ok, está bem. O Armando Coelho, do agrupamento de escolas Pedro Vaz de Caminha, no Porto, e o José Reis, que é vogal do Alto Comissariado para as Migrações. Em nome de todos, eu começava por agradecer à Associação Portuguesa de Ética Empresarial por nos lançar este desafio e nos dar a oportunidade de refletir em conjunto. Curiosamente, nós não o fazemos, pelo menos nós, entre estas entidades, em projetos bilaterais ou às vezes em projetos que envolvem mais que uma, mas estas 5 instituições, por exemplo, nunca estiveram juntas a fazer algum tipo de interação deste nível. E, portanto, creio que será uma experiência interessante para todos e espero que, no mínimo, não aborreça ao público e que alguma coisa de válido consigam tirar do que nós conseguirmos dizer. Muito bem. Ora, o nosso tema prende-se com a exclusão, humano e sustentabilidade. Portanto, como é que estas 3 coisas se ligam? Quase que o nome do painel o explica, mas vale a pena relembrar alguns conceitos, entrando na lógica da discussão. Em primeiro lugar, o mundo, de alguma forma, tem vindo, ao longo do século XX, a apurar os seus níveis de competição. Portanto, a ideia é de que os países têm que ser competitivos. Eu cresci a ouvir dizer que temos que melhorar a nossa competitividade. E envelheço a ouvir dizer que temos que melhorar a nossa sustentabilidade. Isto significa um enorme salto, uma enorme diferença de perspectiva. E, na verdade, porque é que é isto? Porque nós temos que começamos todos a colocar-nos, sobretudo ao nível do mundo desenvolvido, durante quanto tempo é que é possível crescer, quanto tempo é que é possível crescer economicamente sem garantir sustentabilidade? Ou seja, qual é que será o ponto a partir do qual cai tudo como um dominó? E é evidente que isso é um desafio imenso, porque ninguém quer andar para trás. E, portanto, começaram-se a estudar mais seriamente estas questões da sustentabilidade. É claro que isto vem muito do ambiente e, portanto, começou por se falar de sustentabilidade ambiental, passou também para as questões da sustentabilidade económica, muito ligada às questões dos recursos mais materiais, mais envolvidos de matérias-primas, etc., processos industriais, mas também evoluiu no sentido da sustentabilidade social. E hoje, ou seja, do capital humano. E hoje, este conceito de sustentabilidade, no fundo, é apresentado, por exemplo, num diagrama de Venn com estes três pilares que se intersetam. E são estas dimensões que, no fundo, são a encruzilhada de caminhos por onde nós temos que nos movimentar. Bom, de quem é o papel disto? Nós temos aqui uma agência governamental, temos uma escola, temos uma associação, temos uma agência municipal de habitação, temos uma fundação de um clube de futebol. Eu creio que há 50 anos isto era completamente impossível, talvez fosse até um bocado estranho. A verdade é que as instituições perceberam que não há limites nem fronteiras nos seus papéis. Por exemplo, eu posso falar pela Fundação Benfica, porque é que um clube de futebol se mete no desenvolvimento social. Por uma razão muito simples. Responsabilidade para com os seus públicos e adeptos, digamos assim, mas responsabilidade para com o território e com uma sociedade em geral que lhe dá suporte, mas, por outro lado, também uma atitude de está à nossa frente, então é connosco. Não é um problema para delegar em ninguém, e essa atitude de todas as instituições e todos os setores da nossa sociedade pensarem que se está à minha frente é comigo, poderá ser talvez um dos grandes drivers para o desenvolvimento. Ora bem, dito isto, o século XX desenvolveu o Estado Social e desenvolveu muito numa perspectiva, ainda hoje há resquícios disso, quer dizer, nós olhamos para o Estado Social como uma espécie de custo, certo? Olhamos para os direitos constitucionais, como a habitação, a saúde, etc., como um custo.
de repente levamos com eles para a cabeça abaixo e de repente já temos um investimento necessário, por exemplo, na saúde. Já não é um custo de um direito constitucional, é uma questão de sobrevivência para o país, sob todos os pontos de vista, até do ponto de vista económico. Ora, esta migração do Estado Social visto como um custo para o Estado Social visto como um investimento é uma enorme chave, uma enorme oportunidade para conseguirmos, de facto, entrar numa linha de desenvolvimento sustentável. Temos que dizer também que, de facto, o século XX, eu estou a falar nesta perspectiva histórica porque acho que é importante sabermos como chegamos à situação em que estamos, o mundo está mais rico, quer dizer, o mundo é evidente que se nós olharmos para os níveis de pobreza que existem hoje, absoluta, para os níveis de pobreza que existiam há 100 anos atrás, e se virmos isso em medidas absolutas, a coisa melhorou. No entanto, se virmos em medidas relativas, parece que se cavou em quase todas as sociedades o fosso entre ricos e pobres. E, portanto, essa distância cada vez maior reflete que não está a passar para os sistemas de distribuição de renda aquilo que é o aumento da criação de valor que a espécie humana tem tido, que as sociedades têm tido. E, portanto, esse é o grande desafio e é talvez um dos grandes problemas de desenvolvimento. Porque agora temos que nos perguntar durante quanto tempo é que é possível crescer assim? Durante quanto tempo é que conseguimos crescer condenando uma parte a ficar nas carruagens de trás do comboio do desenvolvimento? Ora, quais que soluções é que há para isto? Para não falar só de problemas. Nós acreditamos, e acho que todos os que estamos aqui, todos os que nos ouvem, acreditamos que estas soluções passam pela diminuição da exclusão. Passam por diminuir estes custos da exclusão. É evidente que também são soluções do investimento industrial, a renovação tecnológica, a educação no seu todo, quer dizer, sim senhor, em termos absolutos, mas é absolutamente importante a questão da coesão, porque isso aumenta a base. E sem isso diminuímos a base sobre a qual assenta o desenvolvimento. É claro que este problema é muito complexo e nós não iríamos resolvê-lo ou discuti-lo aqui amplamente em meia dúzia de minutos ou alguns quartos de hora. No entanto, olhando para cada um destes parceiros, eu não me vou centrar no trabalho que faz a Fundação Benfica, o que nós podemos pensar em 4 desafios dentro deste mega desafio, se assim o quiserem falar, e que têm a ver com os nossos parceiros aqui presentes e com a Croácia. Em primeiro lugar, podemos começar, por exemplo, pelas questões da educação, da exclusão educativa. Nós sabemos que a educação é, nas democracias, essencialmente, é o grande, se não o único, ou quase o único elevador social disponível, verdadeiramente transversal. É evidente que num país como o nosso, por exemplo, em que temos um duplo envelhecimento e em que as consequências desse duplo envelhecimento são tremendas, porque nascem cada vez menos pessoas, mas ao mesmo tempo dessas pessoas que nascem, cada vez nascem mais pessoas importantes. Toda a gente sabe que as camadas de rendimentos mais baixos da sociedade têm mais. Portanto, se nós estamos a prazo de onde se tira e não se põe, dizia a minha avó, não dá bom resultado. Portanto, se estamos a prazo a deixar que quem está em exclusão continue e que se reproduza ainda mais do que os outros, então o que estamos a fazer, uma vez mais, é transformar uns alicerces já de si fracos nos alicerces de barro para o país e para o futuro. Portanto, questões como o absentismo, o abandono escolar, o acesso à educação, as questões das barreiras culturais e religiosas, questões até de barreiras de género, questões de metodologias de línguas não maternas, por exemplo, o português de língua não materna, etc. Quer dizer, todas estas barreiras que existem no sistema educativo podem ser, e como é que poderão ser, combatidas de forma, ou pelo menos suavizadas, de forma a que este elevador social possa ser apanhado cada vez por mais jovens. Portanto, o que é que se perde na exclusão educativa e o que é que se faz e pode fazer na exclusão educativa? E, para isso, eu já mais à frente dou a palavra.
Relativamente à habitação, é um direito constitucional, digamos que é também um custo, ou visto ainda muito como um custo. Agora, basta? A educação basta? Eu aprendi logo nos primeiros anos da universidade, ou num pacote de cereais, não sei, isto é já do senso comum, aquela piramidezinha de Maslow, não é? Que toda a gente conhece. E esta coisa do abrigo está mesmo lá embaixo. E, portanto, não me parece que uma sociedade que consegue atingir os níveis de desenvolvimento intelectual, artístico, científico que a nossa consegue, se possa bastar para as suas pessoas que estão em exclusão, digamos assim, ao nível da satisfação de necessidades básicas, como a alimentação e a habitação. E eu sei que, por exemplo, a Gevalis tem políticas avançadas nesse sentido, apesar de, também a verdade é que o seu mandato legal está muito mais vocacionado para a criação do abrigo em si mesmo e a gestão do abrigo do que propriamente para o resto. Mas sei que muito trabalho avançado está a ser feito precisamente porque não chega e perdem-se coisas, que coisas se perdem e o que se faz, o que é que se consegue fazer mesmo com as dificuldades que temos de alguma forma e até algumas limitações. Uma outra dimensão tem a ver com os diferentes e aí falamos essencialmente de imigrantes e refugiados. Ou seja, qual é o valor social e económico do acolhimento? Mais uma vez, é visto como um custo pela sociedade. E por mais que se evidencie que existe uma grande geração de valor pelo acolhimento, pelo simples acolhimento de pessoas que vêm de outros cantos do mundo e que vêm com idades médias muito inferiores à nossa e que, portanto, desde logo nos permitem renovação demográfica num país de duplo envelhecimento, terrível. A verdade é que por exemplo, as contribuições para a segurança social de imigrantes rondam 800 milhões, salvo erro. Depois, se eu estiver errado, o José Reis que me corrija. Mas 800 milhões é uma coisa muito grande. É daqueles números quando um banco vai à falência, tem que se injetar nos bancos e tal, e a gente diz, ei, lá vai mais 800 milhões. São 800 milhões. Portanto, é muito dinheiro. Não é um custo, é valor. É valor que é criado e que é criado para o nosso cofre comum de sustentabilidade. Portanto, o que é, na verdade, este valor social e económico do acolhimento, em que consiste, qual é que é a sua dimensão e o seu potencial e o que é que estamos a perder e o que é que estamos a fazer para não desperdiçar. Finalmente, as novas formas de exclusão. O mundo mudou, a evolução tecnológica é exponencial, é um bocado como o Covid, portanto, cada invenção, a renovação, sei lá, dos computadores, por exemplo, qualquer pessoa vê, acabou de comprar um computador e no dia a seguir já viu a mesma marca ou outra marca a lançar um que está mais avançado, portanto, cada vez mais não há comparação entre o computador que levou o homem à Lua e o telemóvel que eu tenho aqui carregado em cima da mesa. Nenhuma comparação. Não é? Portanto, neste ritmo enorme, aceleradíssimo e quase exponencial, ou até exponencial, em termos de desenvolvimento e de consumo de energia, que também põe as questões ambientais de como produzir energia para conseguir gastar energia e como poupar energia para não gastar tanta, mas que nos traz novos desafios, estes completamente novos, e novas palavras, novos termos, como pobreza energética, exclusão digital, info-exclusão. Estas coisas que a maior parte da sociedade ainda nem ouviu bem falar sobre elas, estão neste momento a ser um dos grandes fardos, uma das grandes peias que nos puxa para trás. O que é que se perde? O que é que se perde quando se condena à exclusão uma fatia crescente do capital social de um país, ou da humanidade toda, se quiserem? Porque perde-se o futuro. O que é que está nesse futuro? Portanto, o que se perde e o que é que se faz? O que é que se pode fazer para combater essa exclusão? Pronto, no fundo, creio que, desculpem-me se me estendi-me mais 4 minutos do que contava, mas eu gostaria agora de dar a palavra, por ordem aos nossos parceiros, para dizerem o que acharem e se estas linhas que eu, no fundo, lancei como desafios servirem, que as sigam, se não servirem, não interessa, eu já disse o que tinha a dizer, agora vocês dizem outra coisa, que isso só aumentará a diversidade e a qualidade do que temos por dizer. Portanto, eu começaria por dar a palavra à Marlene Almeida, da Gevalis, e por lhe pedir que fique nos 15 minutos, sendo que aos 5
do fim eu aviso, isto com o objetivo de termos 15 a 20 minutos no final para que toda a gente que está e que nos pode mandar mensagens ou questões através do chat para essa conversa final, possa também juntar-se e de livre voz, creio que a plataforma o permite, poder entrar na discussão. Marlene. Ora, muito bom dia a todos. Meu nome é Marlene Almeida, como já disse, eu sou coordenadora do programa Lotes com Vida da GEBALIS e estou à frente de outros projetos de intervenção comunitária da GEBALIS. A GEBALIS, e isto para fazer aqui uma contextualização, nós somos a empresa municipal que gera a habitação pública da cidade de Lisboa. Nós fazemos a gestão, portanto, a atribuição da habitação é feita pela Câmara Municipal de Lisboa. A GEBALIS só entra aqui no processo após a atribuição. Portanto, aqui o bem é habitação, que, como disse, é um direito constitucional, é um direito que está efetivamente na base da pirâmide de Maslow, é aqui assegurado pela Câmara Municipal de Lisboa, que ao longo dos últimos anos até tem tentado diversificar o acesso à habitação para diferentes públicos. Nós, em 1990, tivemos aqui um grande boom de habitação social com a eliminação das barracas, de grandes aglomerados de barracas da cidade de Lisboa, e esses aglomerados deram origem aos bairros sociais que todos nós conseguimos identificar na cidade. Atualmente, os desafios da habitação são outros. E nós já não temos tantas barracas para eliminar, temos sim uma classe média que não consegue competir com os valores do arrendamento e por vezes também não consegue aceder à banca. E a Câmara Municipal de Lisboa começa a desenvolver e já tem em curso vários programas de acesso à habitação que dão resposta, como é o caso da renda acessível, e que têm colmatado lacunas, não só para quem está numa situação muito precária de sem-abrigo ou em alojamento abarracado, mas sim para outro tipo de faixas de população que não conseguem aceder à habitação pelos seus meios. Portanto, a habitação aqui é efetivamente um valor fundamental que, após a atribuição, passa para o nosso lado, passa para a gestão da GEBALIS. A GEBALIS, em Lisboa, gera 66 bairros sociais. Ao todo, nós temos 23 mil casas. Nas nossas casas, estimamos que residam 64 mil pessoas. E, olhando para a estratégia de desenvolvimento local, infelizmente, nós verificamos que dos 67 bairros que estão identificados como zonas de intervenção prioritária, a GEBALIS tem mais de 70% desses bairros sob a sua gestão. O que é que isto significa? Significa que nós cobrimos mais de 70% dos bairros identificados na cidade de Lisboa com mais vulnerabilidades, ao nível da educação, ao nível do desemprego. Posso-vos dizer que nós, nestes bairros de intervenção prioritária, o desemprego está nos 19,4%, face a 12% da cidade de Lisboa. Em termos de apoio de prestações sociais, neste caso, estes bairros têm 8% de apoio, o resto da cidade tem 3%. Portanto, identificamos logo aqui até na estratégia de desenvolvimento local uma série de características que me faz ligar a todos os outros oradores que já demonstram aqui vulnerabilidades e exclusões da população que reside nos nossos bairros. Portanto, nós
nós, Gebali, enquanto gestor da habitação municipal, nós não queremos ser senhorios, nós não queremos só gerir a casa, nós temos, acima de tudo, que nos preocupar com as pessoas. E é isso que nos faz olhar para estes números com preocupação. Faz-nos olhar para o facto de 70% dos nossos bairros estarem identificados como territórios de intervenção prioritária, faz-nos olhar com cautela e é um desafio para nós. É um facto que, quando se fala em gestão de habitação municipal, ligam-nos imediatamente ao serviço. E também é um facto que, numa primeira fase, nós temos de acautelar a habitação, as condições de habitação, e por isso até internamente a Gebalis tem desenvolvido programas que acautelam a habitação e a reabilitação dos prédios, mas que também vão além disso. Ou seja, nós queremos que a habitação possa ser efetivamente utilizada pelas pessoas. E estamos aqui a falar não só de idosos, como também de população com mobilidade reduzida. E por isso temos um live que é um projeto que tenta adaptar as condições da habitação a pessoas com deficiência. Ou seja, não queremos que a habitação seja só uma mera habitação. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. Em termos do que a estratégia de desenvolvimento nos indica e que nós estamos totalmente de acordo. A estratégia diz-nos que nós precisamos de desenvolver a coesão social e territorial da cidade. E nós alinhamos nessa estratégia e por isso o caminho passa por investir nas comunidades, acima de tudo, investir nas pessoas, nas famílias, e agora posso estar aqui a usar mais uma linguagem mais nossa, mas para nós queremos investir nas pessoas, nas famílias, nos prédios, na comunidade, e alargar esse investimento ao resto da cidade. Ao longo dos últimos tempos, temos tentado alargar o nosso leque em termos de intervenção social, porque achamos que esse é o caminho. A coesão territorial passa por investirmos nos nossos residentes e temos tentado alargar esse nosso leque com projetos e com parcerias. Os BIPs são uma resposta que tenta trabalhar estes indicadores que nos têm chamado a atenção, nomeadamente da educação, a desigualdade de oportunidades, a imagem pública dos nossos bairros, porque os bairros sociais acabam sempre por ser associados a delinquência, os bairros sociais são estigmatizados e, infelizmente, quem vive dentro desses bairros sociais acaba por assumir esse estigma. E ao longo do tempo o que estamos a tentar é efetivamente que as nossas comunidades consigam melhorar a sua autoimagem, que consigam se construir como comunidade e por isso o nosso grande investimento é na gestão colaborativa dos bairros sociais. E o que é isto de gestão colaborativa? É chamar para a gestão que nós fazemos, a gestão que a Gebalis faz, a participação ativa dos seus residentes. E a participação ativa em coisas tão simples como a gestão do seu prédio, por exemplo. E a gestão só com residentes que têm capacidade de diagnosticar, de se auto-organizarem-se e de se mobilizarem. E falo, por exemplo, ao nível de um lote, só com essa participativa é que nós conseguimos cidadãos que se sentem mais capazes para participar na vida do seu bairro e da sua cidade.
e que conseguem transportar isso para outras dimensões da sua vida. E nós temos desenvolvido projetos que procuram essa gestão colaborativa e que nos permitem também assegurar aqui um elemento importante, que é o da sustentabilidade. Ou seja, residentes mais implicados na gestão do seu bairro. 5 minutos, Marlene. Residentes mais implicados na gestão do seu bairro são residentes que conservam melhor o seu bairro. São residentes que investem mais no seu bairro. E isto é sustentabilidade. E não falamos só de sustentabilidade ambiental, falamos também de sustentabilidade no sentido mais amplo. O investimento no capital humano, o investimento nos residentes, nas equipas técnicas, é muito importante não pensarmos que nós trabalhamos só para os residentes, é importante também trabalharmos as equipas deste lado, que crescem com a intervenção. Por isso, o investimento no capital humano é essencial para conseguirmos sustentabilidade na gestão que nós fazemos nos nossos territórios. Temos o programa Lotes Convida, que começou por ter um piloto em 8 bairros e nós queremos alargá-lo a toda a cidade. É um programa que assenta na gestão da colaboração e uma colaboração que é não só de residentes, de parceiros, das diferentes unidades orgânicas da empresa, em que juntos organizam os espaços comuns dos lotes. E vocês perguntam, espaços comuns, mas o que é que isso interessa? Os espaços comuns são as zonas em que dão mais problemas nos bairros. São as zonas que são território de ninguém. E os problemas de maior conflito e de maior vandalismo que às vezes existem nos nossos bairros, dão-se por esta indefinição de espaço. E lá está, nós tentámos intervir aqui porque sabemos que a melhoria da imagem dos prédios e dos bairros em si influencia não só a forma como os próprios residentes se veem, como quem vive fora dos bairros sociais vê. Há outra coisa que eu acho que é muito importante. Nós temos de abrir os bairros sociais à cidade. Nós temos de investir em equipamentos que possam trazer a cidade para dentro dos bairros sociais. Só assim nós conseguimos uma cidade mais coesa. E dou aqui um exemplo muito prático. A Biblioteca Municipal de Marvila é uma biblioteca que consegue ter uma funcionalidade muito além de uma simples biblioteca. É quase um centro comunitário do bairro. Marvila abriu-se para a cidade e estamos a falar de uma freguesia que tem uma grande dimensão de habitação social. Nós temos de dotar os bairros sociais de equipamentos que permitam que exista mobilidade. Não podemos fechar os bairros sociais sobre si mesmos. É o enraizamento, a integração na malha urbana que vai permitir que os residentes dos bairros sociais circulem para fora dos bairros sociais, porque nós temos muitos meninos no nosso community que têm agora a primeira experiência de poderem ir para outros bairros, porque nunca saíram dos seus, nem sequer tinham andado de metro ou raramente andavam de autocarro. E por isso a questão da mobilidade para fora dos bairros sociais e para dentro é muito importante. E depois não basta atribuir uma habitação. Nós temos de fazer uma gestão participada, colaborativa, uma gestão que vai além da habitação, que trabalha outras dimensões, trabalha a educação, trabalha as competências pessoais e sociais dos mais jovens, mas para os engajar à comunidade, para lhes darem
capital e competências que lhes permita serem proativos e que possam contribuir e acrescentar valor às suas comunidades, que tenham desde cedo experiências de colaboração e de parceria e que, de forma coletiva, conseguem alcançar muito mais resultados. E, por fim, no que diz respeito às GEVALIS, o que nós queremos é continuar a traçar já estou mesmo a terminar. No que diz respeito às GEVALIS, o que nós queremos é continuar a traçar um caminho em que possamos não só fazer parcerias com outros projetos que possam trabalhar as questões além da habitação, porque não basta atribuir uma casa, precisamos imenso de continuar a apostar na intervenção social e no trabalho com as pessoas. O nosso foco tem obrigatoriamente de ser as pessoas e as comunidades, porque são comunidades capazes, com muitos talentos, com muitas competências, mas que simplesmente não são potenciadas, e a igualdade de oportunidades aqui tem de ser muito, 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 muito trabalhada, porque nós não conseguimos, mesmo até dentro dos nossos bairros sociais, não temos igualdade de oportunidades desde idades mais precoces. A Fundação Benfica faz um trabalho fantástico na tentativa de dar essa igualdade de oportunidades, e nós queremos continuar a participar em projetos como os da Fundação e outros que acrescentem valor às comunidades, e queremos também desenvolver os nossos, que não se limitam à habitação no seu aspecto físico, mas sim que olham para a habitação como um lugar que contém pessoas, e é nas pessoas que nós nos temos de centrar. E pronto, terminei. Espero não ter sido maçuda. Marlene, obrigado. Eu acho que foi ótimo. Quer o conteúdo, não é? Eu fazia só duas notas à medida que falavas. Eu tinha, veio-me à memória. A questão do desemprego. De facto, os impactos. Em 2004, eu era diretor do Urban da Cova da Moura. A Comissão Europeia fez uma coisa em toda a Europa chamada Urban Audit. E essa auditoria urbana, no fundo, uma das coisas que mostrou é que em toda a Europa, não é um problema português, não é? Em toda a Europa, quando o desemprego chega a 2 dígitos, portanto, quando chega a 10%, ele mais que duplica nos bairros sociais. Portanto, vejam bem o impacto tremendo que tem só essa desigualdade e só o facto de viver, nascer e habitar num determinado sítio. 19,4% face a 12% do resto da cidade. Isso é matemática, infelizmente é assim, mas também já sabemos onde podemos atuar, não é? Exatamente. Também o Community Champions, eu acho que vale a pena uma pequena referência, porque é um projeto que não vou aqui desenvolver, mas é um projeto que usa o futebol para mobilizar jovens e onde se marcam pontos a jogar a bola no jogo, mas também se marcam um igual número de pontos na percepção e no trabalho para a comunidade. E aí temos coisas fantásticas pela cidade de Lisboa a aparecer e a integração desses movimentos de interesse e da ação dos jovens nos projetos que a GEVALIS e os seus parceiros têm nos bairros e nos territórios. Portanto, usamos uma bola para ajudar a ativar a cidade. Ótimo, dá para usar tudo. Por isso eu dizia no princípio que se está à nossa frente é connosco. Não devemos, a única coisa que não fazemos com essa bola é competição de futebol, que serve, neste caso, para o social. Bom, o professor Armando, a ligação dele caiu, seria a ele que eu daria a palavra a seguir. No entanto, eu proponho então que passássemos já para o José Reis, do ACM, e para ouvirmos, para ele nos dizer como é que vê esta questão o que é que se perde, esta questão do valor do acolhimento, que eu sei que até em Portugal é quase exemplar, mas por exemplar que seja, nós olhamos, é sempre pouco. Bem, antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu sou José Reis, neste momento exerço funções enquanto vogal do Conselho Diretivo para o Alto Comissariado para as Migrações. Apesar da minha vida depois ter outras histórias que, se tiver tempo, depois partilharei, porque cruzam-se com o trabalho e com a missão que o Alto Comissariado tem a ver com a promoção
com uma melhor integração das pessoas migrantes, com o desenvolvimento de políticas que permitam que elas possam ser integradas de uma melhor forma. E aqui tentamos criar uma rede que dê resposta de forma integrada a essas tais necessidades que vão surgindo. Também acaba por ser nossa função esta articulação com os vários parceiros, onde estão aqui muito bem representados alguns deles, porque, de facto, para conseguirmos uma integração plena, é preciso vermos a coisa de uma forma sistémica, não podemos ver só na questão habitação, ou na questão alimentação, na questão social, saúde, emprego, seja o que for. Acho que temos que olhar para a pessoa enquanto um ser complexo e total e que necessita aqui de várias respostas e só dessa forma é que penso que poderemos fazer alguma coisa digno desse nome. Depois também há outras questões que temos que ver, que têm a ver com a discriminação, que têm a ver com essa tal desigualdade no acesso às condições básicas, porque também se queremos que alguém se sinta integrado desde o primeiro momento, pelo menos na minha perspectiva, é importante que essa pessoa tenha acesso às mesmas condições que aquele outro que por exemplo, é diferente, que não vive no bairro social e por si só já tem acesso a um número muito superior de benefícios, de equipamentos, de apoio que essa pessoa não tem. E depois, quando chegamos ao final do dia, atrás da questão da coesão, que é fundamental, não bate uma coisa certa com outra, porque a pessoa, só ao longo da sua vida, não se sentiu tratada de igual forma, depois nunca se vai sentir verdadeiramente integrado. Portanto, estão aqui algumas questões que eu acho que devem ser vistas e que nós aqui no ACM tentamos ver. Mas, antes disso, eu gostava também de partilhar um pouco convosco, até porque esta questão da habitação veio aqui à baila. E eu, antes de entrar no Alto Comissariado para as Migrações, também trabalhava com jovens que praticavam pactos tipificados na lei como crime, no âmbito da justiça juvenil, e que estavam internados em centro educativo. Paralelamente, o fundador de uma associação que trabalha em alguns bairros sociais, isto porque eu próprio vivia num bairro social e antes de viver num bairro social vivia nas barracas. Portanto, eu tenho muito bem a noção do que são as dificuldades de alguém que vê os prédios lá ao fundo e não percebe porque é que está numa situação completamente diferente daqueles prédios lá ao fundo que ele acha que estão giros, mas que nem sequer tem ideia de como é que eles são. E quando me falam nesta questão da integração, e quando falamos no acesso à educação, por exemplo, e ignoramos que, por exemplo, as condições de uma criança para estudar, comparativamente com uma outra criança, possa viver 100 metros à frente, ao que tem explicação, tem pais com competências para apoiar, tem água, luz, temperatura dentro de casa que permita, tem comida, não lhe chove dentro de casa e outras coisas que tais, não são iguais. E isso vai ter repercussões mais cedo ou mais tarde. Porquê? Porque essa pessoa, essa criança não teve acesso às mesmas condições que aquele outro seu parceiro que, porventura, faz o mesmo percurso, mas os rendimentos ou a performance necessariamente não será igual, salvo raras exceções. E nós não nos podemos justificar nas exceções porque a maior parte ou a maioria dessas crianças vão estar efetivamente em situação de desigualdade e não vão ter o mesmo nível de competências sociais que as outras crianças. E muitas vezes existem grandes problemas, por exemplo, disciplinares, que têm a ver mesmo com essas lacunas que essas crianças vão vivendo desde o princípio, né? Porque não tiveram acesso a muitas coisas, muitas vezes tiveram acesso à supervisão do pai. Esses pais começam a trabalhar às 5 da manhã e chegam a casa às 10 da noite. Né? Há aqui muitas questões que nem sequer têm a ver com a negligência pura e dura do pai ou da mãe, porque estão atrás do tal prato de comida que falavam há pouco. Não é? Nem sequer têm a ver com isso. Ou então nem sequer estão para lá ainda direcionadas, não foram sensibilizadas a esse nível,
pensam que a prioridade, de acordo com a pirâmide lá onde está pouco, dão a prioridade à questão alimentação, por exemplo, e esquecem-se ou secundarizam demasiado a questão apoio ao seu filho ou à sua filha para que possa ter um determinado tipo de desenvolvimento noutras áreas, nomeadamente ao nível da educação, não é? E essa também é uma questão que eu acho que deve ter aqui em cima da mesa e que não podemos deixar passar. Passando à questão dos bairros e do acesso que as pessoas que vivem nesses bairros têm, eu, em primeiro lugar, reconheço que existem várias coisas que foram sendo feitas ao longo dos anos para tentar minimizar as dificuldades ou as diferenças que existem entre, por exemplo, já nem vou para a questão das barracas, entre a questão dos bairros sociais e a questão das pessoas que vivem no resto da freguesia ou da autarquia, ou seja lá o que for. Existe aqui um grande trabalho que é feito, existem projetos, existem programas de escolhas, existem parcerias, existem fundações, existem os serviços sociais, os serviços de habitação das câmaras, e eu sei que esse trabalho é feito. E eu sei também que existem muitos indivíduos que, por diferentes motivos, apoiam, juntam-se em coletividades e trabalham em articulação para tentar dar resposta a algumas dificuldades que vão acontecendo. Não por acaso existem tantas situações e não por acaso cada vez mais as candidaturas a projetos acabam por surgir em consórcio, nomeadamente com juntas de freguesia ou com a autarquia. Não é? Existe aqui já este movimento, e não é um movimento que vem de agora, nos últimos, eu posso dizer, pelo menos já há 20 anos que eu estou no meio associativo, e já antes já havia um movimento associativo que a pouco e pouco também vai ganhando aqui uma maior robustez técnica e uma maior capacidade de intervenção. Dito isto, e apesar de eu saber que existem programas, escolhas que fazem esse trabalho, que tentam diminuir as desigualdades, que trabalham em parceria com os parceiros, há aqui uma outra questão que me preocupa, porque, efetivamente, e o desporto, a mim é algo que me diz muito, porque eu próprio fui atleta de alta competição e o meu irmão também, e fomos campeões e fizemos aqui algumas coisas. O meu irmão até foi campeão da Europa pelo Benfica, no kickboxing, só como curiosidade. E o facto de nós termos tido este acesso ao desporto um catalisador para a nossa integração. E isto é muito importante. A questão do acesso que essas crianças, esses jovens, têm, por exemplo, ao desporto, ou à cultura, ou a equipamentos básicos, uma biblioteca, um teatro, um clube de futebol, um clube de kickboxing, ou seja lá o que for, vai potenciar as possibilidades de nós alcançarmos esse objetivo de integração e de uma coesão, não é? Já foi dito várias vezes que o desporto é um grande catalisador, porque quando se está a praticar aquele desporto, o sítio onde eles estão torna-se solo sagrado, onde não existem cores, não existem géneros, só existem atletas, não é? E isso para mim é um conceito que eu acho que deve ser potenciado. E quando eu vejo que hoje em dia, até para entrar num clube de futebol, nas escolinhas, é preciso pagar, nós a priori estamos a cortar mais uma vez o acesso que aqueles jovens ou que aquelas crianças primeiro têm de sair do bairro, tem que ter um objetivo. As pessoas têm que ser habituadas a sair do bairro. Não podemos promover a que fiquem lá, porque estamos a promover uma segregação. Não é? Temos que arranjar pretextos que levem a que o miúdo saia, vá praticar dança no clube igual ao do parceiro dele, ou o colega que ele tem na escola, que vive a 200 metros dele, não é? Vá praticar desporto não sei onde, que vá não sei onde. É importante que haja essa saída e que haja essa entrada. Há pouco também dizia dos equipamentos no bairro, é importante que hajam as duas coisas para que haja essa fluidez de um lado para o outro e que o bairro não seja um sítio onde não se deve ir. Não, o bairro tem que ser um sítio normal como o outro. Não é? E isso só se consegue fazer dando também equipamentos para que e para que as pessoas tenham vontade de lá ir. Não é? Por outro lado, também é preciso comentar e arranjar
fundações, clubes, teatros que possibilitem, se calhar de forma gratuita, incentivem a que os miúdos possam aceder a esses equipamentos. E eu falo no futebol, mas existem vários outros equipamentos, vários outros esportes, várias outras modalidades, e nós sabemos que as crianças dos bairros até naturalmente têm uma aptidão física superior, porque nascem quase e passam na rua a correr, a brincar, a saltar, não é? Até seria um investimento. Portanto, eu também lanço aqui como um desafio essa reflexão, essa possibilidade. Assim como o acesso ao desporto é muito importante, o acesso às questões básicas. José, eu distraí-me e são 4 minutos, ok? Opa! As questões do acesso ao básico, à alimentação, à habitação, à saúde, ao emprego, o próprio exercício da cidadania também deve ser fomentado. Porque se nós, efetivamente, queremos que a sociedade seja mais coesa, se nós queremos que esta população que vive em situação de desigualdade, seja imigrante ou não seja imigrante, porque às vezes nós também estamos aqui à volta dos imigrantes, e eu estou aqui a representar o Alto Comissariado para as Migrações, mas eu sei que não são só os imigrantes, não são só os refugiados, existe a comunidade cigana, existem os portugueses nativos que também têm dificuldades. Se nós queremos que essas pessoas todas se sintam efetivamente integradas, nós temos que começar a ver para elas de uma outra forma, no sentido de dar-lhes acesso a questões que lhes permitam ganhar competências para. Não é? Se nós não conseguirmos pensar nessa perspectiva, e se estivermos só numa lógica de quando a coisa já está toda mal é que vamos tentar reparar, nós não estamos a fazer aquilo que é suposto fazermos, porque não estamos a ensinar a pescar. Não é? E temos que começar a ensinar a pescar, não é quando a criança ou quando o jovem já tem 12, 13, 14 anos. Tem que ser desde o princípio. Quando ele está na barriga da mãe, já tem que ter condições para que a gestação seja feita de uma forma equilibrada, porque até aí já está provado que existem implicações depois no desenvolvimento normal daquela criança. Não é? Acho que temos que começar a pensar mais a priori se efetivamente queremos criar aqui alguma mudança efetiva. Esta é a reflexão que eu quero deixar para já. Acho que ainda fiquei com 2 minutos para uma segunda ronda. Obrigado. José Reis, obrigado pela visão e pela visão também na primeira pessoa, porque é uma dupla perspectiva, não é? A da instituição e a do cidadão. E eu concordo em absoluto, e creio que todos concordaremos com as questões que foram aqui postas. De facto, eu posso, enfim, contar uma pequena história, não vou demorar tempo. Aliás, não vou contar história nenhuma. Vou só dizer que, numas funções que eu exerci, no Conselho da Amadora havia 30% da cobertura alimentar nas cantinas escolares. E quando essa cobertura passou de 30% para 70%, o número de crianças hiperativas, diagnosticadas como hiperativas nas escolas do primeiro ciclo, diminuiu para menos de metade. Portanto, é evidente que as questões, e não é porque as pessoas não comiam, porque as crianças não comiam, era simplesmente porque os pais só tinham condições de lhes dar algum dinheiro e os putos compravam tudo e mais alguma coisa cheio de açúcar. Portanto, chegavam às salas e aquilo explodia com chocolates e com não sei o quê, não é? E, portanto, esses impactos são imensos, de facto. Bom, mas agora já temos connosco novamente o professor Armando Coelho, do agrupamento de escolas Pedro Vaz de Caminha, no Porto, uma cidade, uma grande cidade e uma cidade com um cariz industrial ao longo do século XX muito importante. E isto prende-se com aquela conversa numa perspectiva mais histórica de que eu falei no início, quando, enfim, fiz o enquadramento desta questão. Agora, é essa cidade que tem este património industrial, digamos assim, no seu capital humano, até familiar, muito ligado às indústrias, mas também uma cidade que de repente começa a explodir em novos serviços, turismos, design, novas tecnologias, etc. E no meio disto, uma cidade com bairros, uma cidade com pobreza
uma cidade em que o acesso à educação, tal como em todas as nossas grandes cidades, se faz também ou se vai fazendo a duas velocidades. Ou seja, uma cidade onde há risco de perdermos capital humano por esta via da exclusão educativa, mas também uma cidade onde nós, até nos projetos que fazemos em conjunto, e eu sei que a escola faz muito mais coisas, como é óbvio, vemos imediatamente o retorno do investimento. Portanto, se há capital humano de qualidade e potencial de qualidade, este sítio é um deles. Falo por experiência própria de há 10 anos trabalharmos em conjunto. E é evidente que tudo isso tem a ver com a capacidade de parceria e também aproveito para dizer uma coisa que é episódica, mas é importante perceber. Nós somos a Fundação Benfica, o Porto não é, a grande massa adepta não é o Benfica. Aliás, aqui o professor Armando Coelho até não é mesmo do Benfica, pelo contrário. É do Futebol Clube do Porto, creio que posso partilhar. Isso não impede, e assim como a grande maioria das crianças e das famílias que participam, por exemplo, neste projeto de Não Faltar, nós temos uma escola, em conjunto com a escola. Mas isso não impede que haja taxas de participação fantásticas, que haja compromisso, contrato e resultado, e envolvimento familiar e da comunidade. Portanto, temos que ver o grau de elevação e a capacidade de tolerância que existe de base nas próprias famílias e nos bairros, desde que as instituições se saibam comportar e saibam criar com elas uma relação de confiança. Dito isto, eu passava aqui a palavra. Eu acho que é interessante, quando se pensa no futebol, é sempre, depois dão os rivais e não sei o quê. Como eu costumo dizer, e dissemos aí logo no início, professor, bola é bola, povo é povo. Na bola é o Benfica, no povo é... E aí temos um campeonato diferente. Bom, Armando Coelho, agora é contigo. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui neste painel a discutir estes assuntos que são importantes para a sociedade portuguesa. A escola é um local em que recebe, toda a gente está massificada, recebe vários estratos sociais. O importante, a escola tem normas estipuladas por lei e por legislativos, mas a escola em si deve se reinventar dentro da própria escola, de forma a que possamos combater a exclusão social, porque, como disse o Dr. Jorge Miranda, nós somos uma escola do Porto, estamos inseridos num local em que à volta da escola existem bairros sociais, mas também próximo existem condomínios fechados. Portanto, a população escolar tem esta ambiguidade e o importante é que os alunos, a partir do momento que entrem no portão da escola, sejam tratados todos da mesma forma, educados todos da mesma forma, de forma a que possam atingir os seus objetivos e, essencialmente, enquanto se encontram dentro deste espaço escolar, que passam aqui a maior parte do dia, por vezes 10 horas diárias, é que eles se sintam felizes. Como disse ali o José Reis, por vezes os miúdos só veem o pai à hora de jantar, alguns deles só conseguem estar com o pai ao final de semana, e por vezes ao domingo só estão da parte da manhã, porque quando havia futebol ele ia para ver o Porto ou o Boa Vista, e o tempo que ele tinha em família era muito pouco. Portanto, a escola é um suporte para estes alunos, para todos os alunos, e procura criar um ambiente e que os motive para aquilo que é importante, que é que eles atinjam os objetivos, quer os letivos, quer as suas competências sociais. A motivação e a escola, no meio em que estamos, por vezes não é vista, ou não é, melhor dizendo, não é valorizada. É vista mais como um local onde descarregam o aluno, e depois essa ideia transmite-se ao próprio aluno que cá está na escola. E a escola tem que criar motivação de forma a que o aluno se sinta cá bem. Por isso é que a escola faz parcerias com várias entidades externas e há 10 anos, nesta sala em que estou, reuni eu o Dr. Jorge Miranda como Presidente da Junta de Freguesia e avançamos com uma parceria com a Fundação Benfica de forma a permitir diminuir o absentismo, diminuir o abandono escolar,
permitir que os comportamentos dos alunos menos próprios se revertessem e permitir também que houvesse progressos nas aprendizagens. Portanto, este foi um percurso que nós vimos fazendo há 10 anos esta parte, e será no futuro, sempre que haja disponibilidade das duas partes para isso. Foi uma mais-valia para a escola, porque começaram a saber resultados, e isto permitiu também o quê? Permitiu que determinados alunos pudessem ter determinadas experiências na sociedade que era impossível se não estivessem integrados neste projeto Para Ti Se Não Faltares. O nome do projeto é Para Ti Se Não Faltares exatamente porque o seu intuito essencial, ou o seu objetivo essencial, é que os alunos diminuam o absentismo, e isso acontece por vezes, e nos primeiros anos, a baixa do absentismo e do abandono diminuiu à volta, logo no primeiro ano, diminuiu à volta dos 70%. Temos 100 alunos elegíveis neste projeto, porque o desporto, muitas das vezes dizemos que para motivar os alunos pode ser através da música, através do teatro, mas um dos campos e um dos meios que eu acho, embora muitos professores aqui da casa não gostem de ouvir isto, o desporto em si é um meio que pode motivar os alunos para a sua vida escolar. E o desporto, com a Fundação Benfica, isso foi possível termos aqui na escola. Para além de tudo isto, a Fundação Benfica, em parceria com os nossos professores, desenvolve ações de solidariedade, portanto, está a dar um capital social e um desenvolvimento para a cidadania dos nossos alunos, porque eles começaram a fazer ou ter determinadas atitudes que não tinham até agora. Os elementos que trabalham aqui na escola, ou que colaboram com a escola da Fundação Benfica, são elementos da casa, não são elementos estranhos. Os professores aqui da escola veem-nos como um professor normal, como se fosse um professor de educação física. Os alunos recorrem ao gabinete do professor Luís como se estivessem a recorrer a um gabinete do diretor de turma. O diálogo existe sempre entre as duas entidades, de forma a permitir que o sucesso seja na maior porcentagem possível. E isso tem acontecido até aos dias de hoje. A escola tem o seu currículo, em que é necessário ou obrigatório no final de ciclo ou no final de ano, agora mais no final de ciclo, que os alunos atinjam aquilo que está premeditado, as competências essenciais que estão no currículo. Mas a escola não é só isso. Se a escola fosse só isso, por vezes é que os alunos dizem, ou vão para uma aula e dizem, esta aula é uma chatice tremenda, estar aqui 45 minutos, estar aqui 50. E se a escola não se modificar e não se tornar mais apelativa, o que é que vai fazer? Vai fazer com que aumente o insucesso escolar, que aumente a indisciplina dentro da escola. Portanto, é nesta vertente que as escolas, todas elas, têm que trabalhar. E trabalhando desta forma, combatem a exclusão social, porque todos os alunos, a exclusão social, a exclusão racial, da etnia, têm que ser todos tratados por igual. E acho que isso é um papel essencial das escolas, não desta em concreto, mas todas a nível nacional, de forma a que os alunos saiam, no caso desta escola, ao nono ano, ou podem sair para o ensino profissional, porque o ensino obrigatório até aos 18 anos. Alguns deles já saem aqui com 18 anos, mas que saiam preparados para a vida, como cidadãos, e que possam, durante a sua vida futura, perceberem que absorveram alguma coisa de bom e de útil e que isso lhes foi dado pela escola. Portanto, eu acho que a escola é importante neste sentido de promover e de como é que posso explicar? De promover e aumentar as expectativas dos nossos alunos e fazer ver que o futuro deles, muitas das vezes eles olham para o futuro de uma forma muito escura e a escola tem que lhes, não é dar a luz ao fundo do túnel, é dar-lhe um clarão ao fundo do túnel de forma a que eles se sintam todos capazes de ultrapassar esse túnel e chegar a eles
ao fim do túnel e serem, ou na sua profissão, quer seja uma profissão mais dura, laboral, ou uma profissão de escritório, ou uma profissão como a minha, de professor, que se sintam felizes e que o seu dia de trabalho, 7 horas, 8 horas, 10 horas, eles não sintam passar o tempo. É isso que nós queremos que os nossos alunos sintam aqui na escola, que quando entrem para aqui não estejam ansiosos que cheguem às 6h30, mas que entram às 8h25 da manhã e num abrir e fechar de olhos está a tocar a campanha às 6h20 para a saída. Isso é um bom sinal para os nossos alunos, porque é sinal que eles se sentem felizes cá dentro. Portanto, acho que este é o papel essencial da escola e agradeço já agora a parceria que fizemos com a Fundação Benfica. O Dr. Jorge Miranda disse que eu sou do Porto Ferreiro. Temos na Fundação elementos filhos de super dragões e verificou-se logo nos primeiros anos que por vezes ao Presidente da Junta fez confusão eu arrancar com esta parceria devido ser um clube rival do Porto, que ia dar para torto, mas não deu, porque ao fim de 2 ou 3 meses de atividade tínhamos os filhos a sair às 6h30 e 7 às 19 horas da escola e à porta estavam os super dragões com o equipamento do Porto a receber os filhos com o equipamento da Fundação Benfica. A única coisa que eu pedi na altura da reunião, o Dr. Jorge Miranda deve estar recordado disso, é que o equipamento não fosse vermelho, fosse branco, que é o que ainda acontece hoje, de forma a não acicatar muitos ânimos de quem pudesse esperar. Mas hoje há uma saudável comunicação, conversa-se com, quer seja um sócio do Porto, quer seja um sócio do Boa Vista, que também há sportinguistas, mas naquele momento em que há as reuniões está ali tudo numa amena cavaqueira, sem pensar na cor do clube, e acho que isto também é uma boa educação para a cidadania, não educar só os nossos alunos, como também conseguimos extrapolar e educar, se calhar, os encarregados de educação, que se não fosse isto, continuavam a ver a cor vermelha de forma diferente, como a ver. Agradeço estar aqui, não vou ocupar muito mais tempo, se calhar não ocupei nem uns 10 minutos, mas acho que disse o essencial e a reflexão que fiz sobre este tema. Muito bom dia e muito obrigado. Bom, obrigado, professor Armando. É exatamente assim como disse, de facto, todos nós achamos que tem corrido muitíssimo bem e muitas vezes damos isto como exemplo por toda a parte, nós, a escola, etc., precisamente porque às vezes quando puxamos, esticamos a corda sem a partir, mas chegamos aos limites, conseguimos resultados que não conseguíamos com soluções tradicionais. O que está aqui em causa é, uma vez mais, a cultura de tolerância, de verdade, etc. Portanto, muito autoposicionamento de todos e uma grande clareza na comunicação. E conseguem-se fazer quase coisas que misturam, não tem problema nenhum, precisamente porque não se pede a água e o azeite que se fundam num só e façam café com leite ou qualquer coisa do género, não é? Simplesmente respeita-se e mantém-se a individualidade de cada pessoa e celebra-se com cada pessoa tudo o que ela gosta e consegue. E isso, de facto, tem sido uma lição para todos. Acho que os putos dão um bigode aí aos adultos, em grande mesmo. É exemplar. Mas é importante, talvez aqui, reter duas coisas. Primeiro que há vários anos que este projeto, em todos os contextos, não só no Porto, já passaram perto de 5.000 alunos, e aqui no Porto cerca de 400, creio eu, indivíduos, não é? Em contratos de 3 anos. Há vários anos que este projeto tem níveis de mais de 90% de sucesso. Ou seja, o projeto não, os miúdos é que têm o sucesso, que nós medimos e verificamos isso. O que é absolutamente extraordinário quando vemos que face às expectativas que poderia haver, nós já não temos, nós acreditamos perfeitamente nos miúdos, mas olhando de fora pode-se pensar que as expectativas eram demasiado altas, mas de facto é isto que eles devolvem, não é? Agora, há um aspecto aqui fundamental e nós hoje, vamos entrar agora na parte mais ligada às tecnologias, etc., mas nós hoje procuramos cada vez mais, ao nível de pensamento estratégico, ao nível dos fatores de competitividade e da inovação, pensamos cada vez mais em pensamento lateral. E para pensamento lateral, a melhor coisa que há são cérebros e pessoas que nasceram ou estão fora de formato.
E vejam bem o que é conseguir que os jovens que, vamos chamar-los fora de formato, por uma razão ou por outra, mas jovens que não encaixam exatamente nos padrões da média, quando conseguem ser incentivados e conseguem ser chamados a um processo de desenvolvimento próprio, então, qual é o potencial em termos de capital humano que daí surge? E não é, eu digo isto, não é por acaso, uma das disciplinas onde é mais importante a questão do pensamento lateral é a matemática, e nós sabemos, por exemplo, que em vários destes projetos, estes chamados, aquilo que se costuma chamar de jovens difíceis, não é? Muitas vezes começam por mostrar sinais muito positivos e por surpreender os professores de matemática. Embora, na generalidade, a matemática é sempre um papão, é evidente. Agora, se pensarmos em sustentabilidade, o livro branco da educação da Comissão Europeia, criado a propósito da estratégia 2010, vejam bem, que elogia o abandono escolar como um dos principais fatores a desenvolver, baixando de níveis abaixo dos 2 dígitos, e previa criar com isso perto de 15 milhões de empregos na Europa. Porquê? Porque foi feito um estudo global em toda a Europa, e aquilo que se descobriu foi que os early school leavers, portanto, jovens entre os 18 e os 25 anos, que abandonaram a escola na idade escolar, 51% ou não tinham emprego nenhum, e 49% tinham os piores empregos, os mais mal pagos e os mais importantes. Portanto, se nós, olhando para estas contas em economias e só pensando em dinheiro, pensarmos que 400 alunos mais ou menos foram envolvidos neste processo e que perto de 90% deles tiveram sucesso, então metade deles, ou seja, 180, estão no comboio do desenvolvimento, que significa desenvolverem, criarem riqueza, ganharem dinheiro, pagarem impostos, deixarem de construir duplo impacto, deixarem de consumir dinheiro do Estado Social e, portanto, o valor daquilo que é a inclusão educativa e daquilo que é o combate à exclusão social em matéria de educação é um valor enorme e é talvez o mais importante investimento que poderemos fazer de imediato para a sustentabilidade do país. Mas isto é uma opinião muito pessoal, mas eu sei que muito partilhada também por muita gente. Ora bem, eu agora dava então a palavra à Student Keep e ao Mário Paulo, nesta lógica, voltando àquela, recolocando as questões que eu coloquei inicialmente, nesta lógica das novas formas de exclusão. Ou seja, este mundo acelerado, esta modificação tecnológica exponencial, quer dizer, estes desafios que se colocam e uma mentalidade que os enfrenta que ainda está no léxico do século XX. E para o senso comum, questões como pobreza energética, info-exclusão, exclusão digital, são coisas que não dizem muito, mas talvez lhe comprometam o futuro. E esse futuro, neste crescimento exponencial e nesta globalização, é amanhã, é para a semana, não é daqui a muitos anos. Ok, Mário. Bom dia a todos e obrigado, Jorge, pelo convite. E eu, sobre esta questão que colocaste, e o desafio que nós tivemos e que nos propusemos tentar colmatar dentro do possível, foi dar acesso aos alunos às tecnologias que eles não tinham em casa, pelos mais diversos fatores que já foram aqui falados, não é? Desde serem famílias com baixos rendimentos, que muitas vezes mal têm dinheiro para a comida, e o que é que nós nos propusemos a fazer? Criamos uma plataforma, isto é um projeto 100% de voluntariado, criou uma plataforma online onde a população civil podia registrar-se como doadora de todos os tipos de equipamentos que tivessem em casa e que não estivessem a usar, portanto, que já não fossem bons o suficientes, entre aspas, para o usufruto deles, mas que nós conseguíamos reciclar e voltar a trazê-los à vida sem que os miúdos se sentissem menores ou inferiores aos outros que têm um equipamento mais recente. O que é que isso nos levou? Levou-nos aqui, de repente, a um boom de donativos, logo no primeiro e no segundo mês da pandemia,
E nós rapidamente, também fruto do voluntariado que conseguimos ter, de técnicos, como o Jorge disse, agora é tudo tecnológico, portanto, felizmente tivemos muita malta amiga que se juntou ao grupo e no instante tínhamos cerca de 150 ou 160 técnicos no grupo do WhatsApp que diariamente se articulava para recondicionar máquinas, reinstalar máquinas, analisar junto também de alguns professores que trabalhavam connosco sobre quais as ferramentas que os miúdos precisavam, isto sendo open source para não ter custos de licenciamento e nada disto ser, digamos, ilegal em termos de usufruto dos equipamentos. Quando começamos a ter algumas máquinas prontas, o desafio era a quem é que as vamos entregar. E como nós sabemos, e aos dias de hoje, quando se faz qualquer coisa, bem ou mal, é sempre criticado, nós tentamos minimizar o fator de porque é que damos a uns e não damos a outros. Contactamos a Digest, e aí o professor Armando deve conhecer bem os senhores, e a Digest pediu a todas as escolas e a todos os agrupamentos escolares, aos respectivos professores, para identificarem nas turmas deles, porque eles melhor do que ninguém sabem se o aluno A ou o aluno B realmente tem uma dificuldade para ter um equipamento informático, eles têm essa noção real ao dia, e o que é que eles fizeram? Forneceram-nos portanto, as escolas forneceram à Digest a lista, nós fornecemos à Digest uma lista de equipamentos que tínhamos disponíveis por região para entrega, e a Digest depois fazia o mapeamento e a distribuição dos equipamentos para as escolas. Os equipamentos que nós cedemos às escolas, isto porquê? Porque as escolas, enquanto o aluno é lá aluno, tem o equipamento na posse dele, no final do ciclo, ou se mudar de escola, o compromisso que ele tinha com a escola, o que estava acordado era o aluno entrega à escola e a escola volta a dar a um outro aluno que possa necessitar do equipamento. Isto para fomentar que os pais façam com que os filhos estimem os equipamentos e naqueles casos mais problemáticos não sejam rapidamente vendidos, porque era um receio que nós tínhamos em algumas situações, porque pudessem ser transformados em dinheiro, como foram há uns anos atrás, um exemplo que não correu muito bem também nas escolas, e nós não queríamos repetir isso, portanto tentamos fazer isto desta forma. Após os primeiros 2-3 meses, em que basicamente temos de louvar a população portuguesa, porque foi extremamente solidária, eu acho que limpamos tudo o que era armários de casas das pessoas de equipamentos, garantidamente, porque aos dias de hoje não temos quase donativos de pessoas, já só temos de instituições, empresas, pequenas, médias e grandes empresas, e tem sido muito satisfatório perceber que as pessoas deram tudo o que deram e o que não tinham, as empresas estão agora a colmatar com, sempre que trocam equipamentos, já têm um compromisso feito connosco, que a cada X meses vamos doar o parque informático que eles tinham, que antes era enviado para reciclagem, para os fabricantes, e neste momento estamos a conseguir aproveitar e fazer aqui dar aqui um grande boost numa parte de economia circular. Portanto, nós estamos a garantir que os equipamentos das empresas portuguesas não vão para o lixo, não vão para a reciclagem, são recondicionados pelas nossas equipas, substituímos o que temos de substituir, daí também temos de viver de alguns donativos financeiros, que não só equipamentos das empresas, e tem sido gratificante, acima de tudo, perceber, porque nós, os técnicos que ao início entregaram os equipamentos nas escolas, não era suposto, mas houve situações em que se cruzaram com os alunos que receberam os equipamentos e com as famílias, e foi de veras gratificante para eles perceber a reação que as pessoas tiveram, que não estavam à espera. Portanto, isto eu acho que foi muito positivo, e é por isso que o projeto não vai terminar, mesmo com a pandemia já em velocidade cruzeiro, não é? E apesar do governo ter aqui os 400 milhões de euros para distribuir, para renovar a parte tecnológica de escolas e portáteis e tudo o resto, nós vamos manter-nos em paralelo, fazer o nosso trabalho e dar uma ajuda dentro do possível, e sempre que alguma escola reportar uma necessidade, ou melhor, sempre que uma escola tiver uma necessidade, deverá reportá-la à Digest, que depois tem acesso ao nosso portal e consegue ir lá, entre aspas, selecionar os equipamentos para satisfazer a necessidade da escola A, B ou C. Essa parte já não é gestão nossa, por assim dizer, mas trabalhamos para que corra sempre da melhor forma. E a experiência tem sido tão boa que com a Fundação Benfica, que foi um grande dinamizador no início, foi a Fundação Benfica, a Gulbenkian, por exemplo, que fez o vídeo que vocês devem recordar de ver na RTP1, que passava em horário nobre, sobre o projeto. Vamos levar agora o projeto para os nossos palopes, porque cá dentro acho que já ajudamos bastante e já conseguimos ter também um Estado com uma
motivação e com uma forma de ajudar também diferente, vamos levar àqueles que neste momento não têm quem nos ajude, e vamos inclusive fazer aqui um projeto de criação de um pod, que nós chamamos de um pod escolar, que vai permitir nessas escolas, porque são sítios onde são remotos, a maior parte deles, não têm grandes condições energéticas, e nós já tivemos aqui temos um piloto a correr com um pod que vai ter é autossuficiente, por assim dizer. Ele vai ter uma bateria de baterias, passa a redundância, carregadas por painéis solares que vão alimentar os 20 ou 40 portáteis que nós vamos tentar pôr em cada escola, para que pelo menos durante o dia aqueles 20 ou 40 alunos possam partilhar os equipamentos, partilhar depois também as experiências que nós vamos propor que eles tenham, e vão ser não só educativas por e duras, com os conteúdos de matemática, português do primeiro e segundo ciclo, por exemplo, mas também trazer para dentro deste pod um kit fund da Fundação Benfica, para que eles tenham a parte social e percebam que devem ajudar-se mutuamente, não devem ser mauzinhos uns para os outros, de uma forma interativa, e que lhes vai dar pontos para eles depois trocarem por uns cromos, para porem numa caderneta virtual ao qual vão ter acesso, mesmo não tendo internet. Portanto, nós estamos aqui a trabalhar com a Fundação Benfica, com um outro parceiro da Fundação Benfica, para que isto seja possível e que funcione, basicamente, em versão offline. Okay? E, portanto, era isto que eu vos queria passar, que foi um desafio interessante, 100% voluntário. Nós não temos ninguém que esteja nisto a ganhar nada, a não ser uma satisfação enorme em poder ajudar o próximo. E deixava-vos o desafio a todos, se tiverem conhecidos que ainda não tenham doado, que já deve ser difícil, ou empresas que eventualmente ainda não nos conheçam, que também já começa a ser difícil, para passarem a palavra, acima de tudo. Ao professor Armando, digo-lhe, se tiver necessidades, faça-nos chegar isto, à Digeste, e teremos todo o prazer em ajudar. Ok? E da minha parte, Jorge, não lhes vou tirar muito mais tempo. Acho que agora temos aqui mesa aberta para todos. Ok, obrigado, Mário. Bom, acho que em relação a esta experiência que o Mário apresentou em nome da Civil Equipe, há algumas questões que são muito importantes de relevar. Primeiro é que, normalmente, estes mundos também, assim como, por exemplo, o mundo do desporto e o mundo do desenvolvimento social, não da caridade, mas do desenvolvimento social, não se misturavam muito até há pouco tempo, o mundo da tecnologia e o mundo do desenvolvimento social também não. E o que nós vemos, as crises trazem ao de cima o melhor de nós. E o que nós vemos é, numa situação de confinamento, gente que não se conhece de parte nenhuma e que conhece muito bem os bits e os bytes, e que começa um movimento espontâneo. Assim, o que é que nós podemos dar? Se eu sei de computadores, é computadores que eu posso dar. E, portanto, sem querer saber das políticas públicas, dos apoios, seja lá do que faz falta, está à nossa frente, é connosco. E é um movimento extraordinário. Aliás, é internacionalmente reconhecido o pioneirismo e, no fundo, aqui tem muitos graus de inovação, até no tipo de pessoas e de competências técnicas que têm e na sensibilidade social. E nesse aspecto. Isso é um aspecto a um outro é que, porventura, e porque nós estamos no primeiro mundo, não é? Enfim, nós temos que criar um país mais avançado do primeiro mundo, mas estamos nele. Mais tarde ou mais cedo haverá computadores e este problema não se irá pôr da forma como se na primeira vaga do Covid. Mas aqui esta aprendizagem, esta base, permite, por exemplo, extrapolar, sair para o mundo e para o mundo que fala português. E aí conseguir ter, secundar, digamos assim, uma responsabilidade histórica que Portugal tem com os países que falam português, normal, mas também um mundo de oportunidades imenso, utilizando aquilo que, de facto, nós temos, que estamos a usar hoje, não é? O que estamos a usar hoje, a única coisa que não se consegue ter lá do outro lado é esta banda larga tão larga e estas coisas que não caem e tal, mas para isso há engenheiros e eles estão a trabalhar no assunto. Ora, estas duas questões eu acho que são muito importantes e mostram, uma vez mais, que às vezes é quando se leva ao limite aquilo que nós fazemos ou as situações,
que conseguimos superar-nos e aplicar o tal pensamento lateral e surgem soluções onde não se imaginava que poderia estar coisa nenhuma. Portanto, esse era um aspecto que eu gostava de relevar e tenho a certeza absoluta que vai haver sucesso no país português e que nós vamos em conjunto, como outros que são de juntar e fazer e copiar e por aí fora, vamos em conjunto conseguir fazer alguma coisa que fica para as nossas memórias e que nos honra enquanto instituições. Bom, dito isto, eu tenho escrito aqui alguma questão para os minutos finais, se sim, aqui pelo chat, faz favor. Eu acho que não temos, foi apresentada só uma questão aqui à Marlene, que era uma questão pontual e que foi respondida no próprio chat, não sei se a Marlene quer fazer algum comentário em relação a isso, parece-me um bocadinho bilateral, mas Marlene, alguma coisa a dizer? Não, eu já respondi e... Sim. É um bocadinho fora do contexto aqui da... Sim, mas também não quis deixar que Claro. a convidada ficasse sem resposta e já respondi, estou disponível para, se for necessário, conversar por telefone ou por WhatsApp. Claro. Bom, não vou resumir o que falamos, não faria sentido. Vou agradecer em nome de todos à Associação Portuguesa de Ética Empresarial pelo convite e pela organização desta conferência, desta Semana de Responsabilidade Social. Agradecer muito também aos que nos acompanham, do princípio ao fim, esses são resistentes, aos que no início entraram e depois saíram e aos que entraram a meio e que continuaram até ao final. Portanto, esperamos, estou certo que sim, para mim foi uma experiência enriquecedora, apesar de já ir sabendo ou esperando saber aquilo que se ia dizendo, mas creio que poderemos ter apresentado aqui uma perspectiva diferente ou uma perspectiva também da ação, não só de autocomiseração face aos problemas, mas, evidentemente, uma perspectiva de desafio nesta lógica de a sustentabilidade social hoje é um desafio ao desenvolvimento e custa dinheiro, não é um problema de solidariedade social. É um problema de sustentabilidade, crescimento económico, etc. Esse é, no fundo, o grande quadro mental em que nos devemos movimentar para conseguir que até as políticas públicas, que integram cada vez mais, o consigam ainda integrar mais fortemente para que o investimento dos impostos de nós todos possa também ser investido, passa a redundância, em trabalhar isto. Ora, fica também um agradecimento muito grande aos 4 parceiros que aceitaram aqui o desafio de passar este tempo connosco, à Marlene de Almeida, de Gebalis, ao Armando Coelho do Agrupamento de Escolas de Pedro Vaz de Caminha, ao José Reis, do Alto Comissariado para as Migrações, e ao Mário Paulo, da Student Keep. Bom trabalho, temos vindo a trabalhar bilateralmente, aqui eu não falei do ACM, mas temos a andar o projeto Welcome Through Football para refugiados em Lisboa e em Braga, e esperamos ver se conseguir qualquer coisa boa, mas talvez, quem sabe, nós possamos começar a juntar a 3 e a 4 e mais ideia. Um abraço para todos, bom trabalho e nada. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Obrigado. Like,